E sejam vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Podpah. Hoje dando continuidade à série Candidato, série que já tá como, hein, Gui? Tá começando só, hein? Tá começando só e já tá polêmica, hein? É, e hoje a gente vai ocupar. Hoje a gente vai ocupar? Vamos ocupar. Então tá bom, vamos ocupar com qual candidato hoje? De quem hoje a gente vai falar? Meu xará, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos. Guilherme Castro Boulos nasceu em 19 de setembro de 1982. Atualmente, com 32 anos, é da capital do estado de São Paulo. Seu estado civil é casado. Ele acumula aí o prêmio Santos Dias de Direitos Humanos de 2017. Sua formação é em filosofia na Universidade de São Paulo. Sua profissão é escritor e professor. Seu partido é o Partido do Socialismo e Liberdade. Conhece? O PSOL, né? Exatamente, exatamente. Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Guilherme Souza. E juntos nós vamos ocupar os seus ouvidos aí por mais ou menos uns 45 minutos, uma hora. Vamos ver. Exatamente. Vamos lá. E vamos começar aí falando sobre a trajetória de Guilherme Boulos. Vamos. Guilherme Boulos nasceu em 1982, na capital de São Paulo, como dito no início do programa. Sim, ele é filho de Marcos Boulos. Conhece Marcos Boulos ou não? Não. Marcos Boulos, ele é um infectologista muito conceituado, principalmente aqui em São Paulo. Ele é professor da USP e teve uma atuação muito importante na época da febre amarela. Era ele que ia nos programas de TV falando pro povo não tomar a maldita da vacina, que não morasse em zona de risco. Ele sempre estava lá nos programas alertando o pessoal que não adianta muito, todo mundo tomar vacina. Não, mas todo mundo já tomou e todo mundo tá suave. Filho desse conceituado infectologista aí de São Paulo, que já trabalha aí, se não me engano, na prefeitura ou no governo em algum cargo de secretaria. Não sei dizer ao certo, tá? E a mãe dele também é médico. E ele tem 2 irmãos, sendo o Boulos o caçula. Interessante. Em 1997, ele ingressa na União da Juventude Comunista, a famosa UJC. Isso, a UJC. Quando ele ingressa nesse movimento, que foi o primeiro movimento político que ele participou, ele pede para os pais dele transferirem ele para uma escola pública. Isso é curioso, né? Então, ele estudava numa escola particular, obviamente ele teve sempre uma condição de vida mais abastada, né? Porque os pais eram médicos e excelentes médicos, inclusive. Sim. E ele estudava em escola particular, mas conforme foi se interagindo com o movimento político, conheceu ali o marxismo e tudo mais, pediu para os pais mudarem ele de escola, tirarem ele da escola particular que ele estudava para ele estudar numa escola pública. A escola que ele passou a maior parte do tempo foi a escola Fernão Dias, que inclusive ele voltou posteriormente para dar aula já como professor. Em 2000 ele ingressa na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP. Sim, ele entrou na USP quando tinha 18 anos de idade. Em 2002 ele ingressa no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é o MTST. Isso, ele ingressou no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ele ingressou no movimento para nunca mais sair, né? E na época ele tinha 20 anos e foi nessa mesma época que ele conheceu aí as ocupações e como viviam as pessoas da ocupação e tudo mais. Com isso, aos 20 anos, ele deixa a casa dos pais para morar em uma ocupação. Aí em 2014 ele se torna colunista semanal do site da Folha de São Paulo. Sim, ele fica na Folha de São Paulo durante bastante tempo. 2 anos. 2 anos na Folha de São Paulo, né? Uhum. Porém, ele foi mandado embora pela Folha de São Paulo por uma ligação telefônica, né? E na sua última coluna, ele disse que não se espantava por ter sido demitido. Ele espantava por ter demorado tanto para ele ser demitido, já que a posição política dele era diferente da posição política do jornal. Isso segundo as palavras dele. Mas segundo o jornal aqui, só em defesa do jornal, disse que foi devido a uma natural rotatividade, né, do corpo editorial. Exato. Em fevereiro de 2015, ele integra o programa Havana Connection no UOL. O programa Havana Connection, que é uma imitação do programa Manhattan Connection, que é o programa da Globo, passa na Globo News. O programa Manhattan Connection da Globo é um programa que fala abertamente sobre diversos assuntos, mas eles têm um viés mais à direita. Sim. Inclusive com pessoas influentes da direita que participou do programa. É um programa muito bom também, muito intelectual, muito rico de informações. E aí tem o Havana Connection, que é o contraponto desse programa, que é a mesma coisa, só que com um viés da esquerda, né, exaltando as coisas da esquerda, mas também sempre tem bons intelectuais lá. E tem bastante programas no YouTube, vale a pena aí pra quem se interessar mais e quiser saber. Exatamente, lembrando sempre que o conhecimento ele para em todo o espectro, né? Falando da política, ele para em todo o espectro político, então é importante ver todos os lados possíveis. Em 2016, ele faz mestrado em psiquiatria na Faculdade de Medicina da USP. Em 2017, se torna colunista do Carta Capital. Isso, depois que ele deixou a Folha de São Paulo, ele passa a integrar o corpo da Carta Capital do nosso querido Minucar. E um abraço para minha querida prima,
que trabalha lá no Carta Capital do nosso querido Minho Carta. Mas em 2018 ele se filia ao PSOL. Sim, e anuncia sua pré-candidatura no mesmo ano pelo partido, se tornando aí o mais jovem pré-candidato da história. Vale lembrar também que, como professor que é, ele deu aula no Embu, na Escola Maria Auxiliadora também. E abre aspas para o Boulos. Não é possível governar para todo mundo. O mercado que tome Rivotril. Fecha aspas. E agora a gente entra no bloco que a gente fala sobre a carreira política dos candidatos, né? Com Boulos não seria diferente, muito embora. Ele não tem uma carreira política, nunca foi eleito a nenhum cargo público. Exatamente. Como a gente falou na trajetória dele, né? Ele se filiou a um partido político em 2018, que é esse ano que a gente está agora. Está se candidatando a primeira vez agora, né? Para presidente. Mas ele já teve uns envolvimentos com o PSTU, com o PCdoB e com o próprio PT, né? Nos movimentos da militância dele. Vale lembrar que ele sempre foi um militante de esquerda e posteriormente se tornou um militante do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Porém, então, como ele não tem nenhum cargo público pra gente discutir aqui, eu trouxe um pouquinho da atuação dele como militante, né? Válido. Político do MTST. Vale lembrar que é um movimento político, além de tudo, né? Pra quem não sabe, o MTST é um movimento que busca dar moradia pra quem não tem, né? Exatamente, né? Eles são críticos do sistema financeiro sobre propriedade privada, sobre a propriedade privada, a questão dos aluguéis, a má utilização de lugares públicos e tudo mais, e dos trabalhadores que tem que pagar metade do seu salário, quase 70% do seu salário, muitas vezes, para pagar o aluguel e não tem condições de se manter. O MTST defende essas causas e luta por essas pessoas, pelo menos é isso que o movimento diz. E vamos falar aqui um pouquinho sobre as coisas que esse movimento, que o Guilherme Boulos já fez nesse movimento. Ele ficou conhecido em 2003, na invasão do terreno da Volkswagen, em São Bernardo do Campo. Nessa invasão ao terreno, né, que durou muitos dias, diga-se de passagem, durou mais de 2 meses e a ocupação tinha mais de 8.000 famílias, ele negociou a saída e ocorreu tudo bem, né, deu tudo certo, não teve nenhum caso de resistência. Porém, o fotógrafo Luiz Antônio da Costa, conhecido como La Costa, foi assassinado por assaltantes durante a ocupação. Os assaltantes achavam que o La Costa, né, havia fotografado um roubo que aconteceu durante a ocupação. Certo. E por isso foi assassinado. Ele também participou do movimento Passe Livre, né, que foi aquele movimento que a gente teve em 2013 sobre o aumento das passagens, mas ele sempre foi atuante do Passe Livre também, e também fez a ocupação Copa do Povo, que era uma ocupação para chamar a atenção das pessoas durante a Copa. A gente teve ocupações próximas aos estádios, por exemplo, aqui em São Paulo, no estádio de Itaquera, a gente teve uma ocupação também bem próxima na época, e foi mais ou menos isso, um pouquinho da carreira aí do Guilherme Boulos no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a única atuação política que ele tem até o momento. E abre aspas. O Estado brasileiro é uma espécie de Robin Hood ao contrário. Tira dos pobres e entrega aos ricos. Fecha aspas. E se você já vem ouvindo a série Candidatos aqui do Podpah, você já sabe que a gente também traz propostas de cada candidato que a gente traz aqui para os programas. Com Boulos não seria diferente, e agora a gente vai abordar aí as propostas dele. Algumas das propostas. Uma proposta seria a reforma tributária profunda e progressiva. Ele pretende taxar os setores que não pagam. Existem muitos setores da economia que têm isenção fiscal e tributária. Sim. Ele pretende rever tudo isso e diminuir a taxação em bens de consumo. Isso também entra em taxar heranças, taxar cada vez mais aqueles que podem pagar mais e taxar cada vez menos aqueles que podem pagar menos. Exatamente. Uma outra proposta aí, ele pretende rever os direitos da mídia. Se rever os direitos da mídia, o Boulos não explica, mas está entre as propostas dele. Não explica exatamente o que ele quer fazer quanto a essa revisão dos direitos da mídia, né? Mas está entre as propostas. Segundo ele diz que a comunicação do Brasil não pode ficar na mão de poucas pessoas. Ele diz que não podem 6 famílias, né, que detêm os direitos das empresas de comunicação e tudo mais, decidirem o que o brasileiro vai assistir ou não vai assistir.
De certo modo, ele pretende combater o monopólio que existe nos meios de comunicação. Criação de programas para acesso à moradia também é uma outra proposta. Uma Sim. proposta aí que está bem alinhada aí, né, com a militância dele, da sua vida, né, de política dentro da militância. Então faz todo sentido aí ter essa proposta. Dentro disso também ele pretende a desregulação do território, que ele diz que existe uma valorização descabida cada vez mais dos terrenos e está ficando fora do que é acessível para o brasileiro. Então ele diz que as pessoas que moram em comunidades e em favelas e tudo mais fogem do metrô, porque diz que quando o metrô chega, o aluguel sobe lá em cima e fica impossível das pessoas pagarem, por isso elas estão sempre morando cada vez mais nas periferias, porque a valorização dos imóveis só cresce e por qualquer motivo, sem nenhuma regulação. E os valores dos aluguéis também sobem bastante também, sem nenhum tipo de regulação, e isso atrapalha bastante aí o acesso à moradia. Ele pretende rever essas questões. Exatamente. Reestatização da Petrobras também é uma outra proposta aí do senhor Guilherme Boulos. Reestatizar o que foi vendido da Petrobras até agora, incluindo o pré-sal, né, alguns tecos do pré-sal aí. Uma outra proposta seria unificar as polícias. Revogação do teto de gastos públicos também é uma outra proposta de Guilherme Boulos. Ele pretende aí revogar o teto de gastos públicos que foi imposto aí pelo governo interino aí do Michel Temer, né? Sim, ele pretende revogar esse teto, porém, ele tem como proposta também criar um teto. Só que é um teto para a renúncia fiscal de plano de saúde. Certo. Então, ele também tem no plano dele a criação de um teto de controle para os planos de saúde. Convocação de plebiscitos é uma outra proposta. Sim, como que vai funcionar esse plebiscito? Ele quer que ele pretende realizar um plebiscito para colocar como questão principal as reformas que o governo Temer fez. Certo. Isso eu acho interessante porque, diferente de outros candidatos, ele não pretende revogar a reforma trabalhista, mas sim abrir para um plebiscito e as pessoas vão decidir o que acham, né? Vai consultar a população para decidir o que fazer com a reforma trabalhista, se revoga ou se mantém. Guilherme Boulos é um dos poucos que fala em plebiscitos aqui na nossa série Candidatos. Sim, não só para isso, como para diversas outras coisas, ele sempre fala dos plebiscitos, e também não é só para a reforma trabalhista, são para todas as reformas feitas aí pelo presidente Michel Temer. Exatamente. Falando em reforma, uma outra proposta seria a reforma da Previdência. Primeiramente, ele pretende cobrar as empresas que não pagam. Vale lembrar que você pode consultar, até na internet tem esses dados, das empresas que mais devem a aposentadoria aí, né, e a Previdência e nunca pagaram. Entre elas estão a Varig, né, que já faliu há muito tempo. Sim. A Mackenzie também está nessa lista. São várias empresas que devem muito dinheiro para a Previdência e nunca pagaram, e nenhum governo também nunca cobrou. Ele pretende ir lá e cobrar. E também pretende acabar com os benefícios, incluindo os benefícios de militares. E aqui vale um dado importante, só para vocês refletirem, isso não é opinião nem nada. Os militares que participaram da Guerra do Paraguai receberam aposentadoria. E até hoje, os familiares de quem lutou na Guerra do Paraguai ainda recebe aposentadoria. Isso aí é uma questão importante, né? Sim. Porque essa guerra ela não é nova, ela é bem antiga. Né? Bem antiga, mas foi uma lei que foi criada e foi mantida. Então, todos os voluntários da pátria, né? Ainda, os familiares ainda recebem uma aposentadoria. Então, Boulos pretende acabar com esse tipo de privilégio, incluindo os militares nesse bolo. Nesse Boulos. Investimento público nas áreas centrais para moradia popular também é uma outra proposta. O Boulos, ele bate muito na tecla, né? Falar que os empregos eles estão mais focados no centro, o que é uma verdade, né? Pelo menos aqui em São Paulo é uma verdade. Acredito que seja também em outras capitais aí do Brasil e outros grandes centros urbanos. Na visão dele, investimento público na moradia popular nas áreas centrais faz todo sentido porque melhoraria condições de vida, né? Qualidade de vida dos trabalhadores, etc. Ele que sempre criticou, né, essa política de criar moradias nas periferias e longe das regiões centrais, o que gera um custo de deslocamento, né, mais trânsito na cidade, mais pessoas se deslocando para o mesmo lugar, sendo que metrô, exatamente, sendo que tem condições de criarem mais moradias nos centros da cidade, e ele defende o sistema uruguaio. Vale lembrar que o Uruguai também passou por um sistema de criação de moradias, de urbanização, fez justamente isso, pegou todos os lugares, né, centrais que estavam desocupados e começaram a criar moradias naqueles locais. E ele defende esse sistema. Desmilitarização das polícias é uma outra proposta. Ele pretende a unificação das polícias, né, da inteligência das polícias, do sistema policial,
porém defende a desmilitarização da polícia, segundo ele, é assim em vários países do mundo, e no Brasil teria que ser assim também, ou seja, a gente teria a polícia civil e não mais a polícia militar. Uma outra proposta que está correlacionada aí com essa parte de urbanização, moradias populares e tal, seria investimento em infraestrutura urbana. Investir na infraestrutura urbana e gerar empregos nas cidades. Diminuir a evasão escolar é uma outra proposta de Guilherme Boulos. Regularizar o custo aluno-qualidade inicial também é uma outra proposta. Isso é uma meta que foi decidida, esse custo aluno-qualidade inicial foi uma meta que foi criada ainda no governo Dilma, mas que nunca foi feito. Vale lembrar que a Dilma teria para esse mandato, né, um foco em educação antes de sofrer o impeachment, né? Mas o Guilherme Boulos diz que pretende cumprir esse plano, essa meta, pagar o piso nacional dos professores e que o custo estimado para concluir essa meta é de 50 bilhões e que daria para fazer nos cálculos dele. Passe livre para estudantes é uma outra proposta. Assim como já temos em vários municípios do Brasil, incluindo aqui em São Paulo, ele pretende federalizar, por assim dizer, né, o passe livre para estudantes. Estudantes de ensino público e universidades não pagam a passagem de ônibus e metrô. Regulamentar o ensino superior privado é a última das propostas que a gente trouxe aqui para vocês do Guilherme Boulos. Sim, ele pretende controlar o preço e o conteúdo do ensino superior privado. Vale lembrar também que o Guilherme Boulos já se declarou várias vezes que ele é a favor da escola sem partido e de uma escola onde tenha livre circulação de ideias. E abre aspas para Guilherme Boulos. Soltar o pitbull é fácil, difícil é aprender depois. Fecha aspas. E agora a gente entra no bloco aqui, caso vocês já estejam familiarizados com os primeiros episódios da série Candidatos, no bloco das polêmicas. A gente tenta aqui trazer polêmicas de todos os candidatos que a gente vai abordar aqui na série Candidatos, e com Boulos não seria diferente. Não. Uma polêmica aqui que a gente traz em primeiro seria prisão. Boulos já foi preso diversas vezes devido a resistências às autoridades nos processos de reintegração de posse. Uma delas foi na ocupação colonial em São Mateus. Houve confronto entre os manifestantes e a polícia, terminando com a prisão de Boulos, que foi acusado de desacato e de incentivo à violência. São Mateus é uma região aqui anexa à cidade de São Paulo, né? Região leste daqui, depois da cidade de São Paulo. Bem né? leste. É um outro município bem leste. Tem um amigo de lá de perto, Augusto. Salve para vocês, caso vocês estejam ouvindo. Fez faculdade comigo, um excelente programador. Ele foi preso por acusações de ter incentivado ali a resistência das pessoas naquela ocupação, que foi bem violenta, inclusive. Só que, segundo ele estava negociando e estava a ponto de fechar a negociação, mas mesmo assim ele foi acusado e foi preso pela polícia. Vale lembrar que isso já aconteceu várias vezes, a gente separou um caso aqui só, e tem outros casos que ele responde até hoje. Mas enfim, a gente tem fotos, e lembrando que todos os links estarão disponíveis aí no nosso dossiê, que a gente vai explicar mais adiante, mas tem fotos dele no meio da manifestação também, então se ele estava negociando, fica meio difícil de entender porque ele estava lá no meio, mas olhem aí e tirem suas conclusões. Guilherme Boulos é acusado de criar listas de presença nos atos do MTST, movimento ao qual ele é líder e participa também consequentemente. Os moradores da ocupação que obtiverem mais presença ganham pontos que são usados para furar a fila, entre aspas, em programas habitacionais. Sim, como é que funcionava? O PT tinha uma demanda de programas e o governo, na época do PT, repassava essas demandas para o MST. Inclusive o MTST já recebeu dinheiro do governo, mas isso tudo na legalidade. Como que funcionava? O MTST tinha poder na época para decidir quem ia conseguir Minha Casa Minha Vida, quem que ia participar de um programa de habitação, conseguia indicar essas pessoas. Mas ele fazia um sistema meio controverso, porque havia uma lista de presença, né, em todas as ocupações do MTST, e existia um sistema de pontuação. As pessoas que foram melhor pontuadas iam seguindo para conseguir essas benesses. Porque o que acontece é que a prefeitura ela distribui senhas para movimentos sociais. Caso as senhas seriam para Minha Casa Minha Vida, ela distribui essas senhas para esses movimentos. O MTST é um deles, e aí os líderes dos movimentos, né, vão distribuindo essas senhas. Então essa lista de presença tem a ver com essas senhas que são distribuídas pela prefeitura. Sim, até então tudo certo, né? Mas qual que é a polêmica?
A polêmica é que é o seguinte, para você pontuar, você ganhava 1 ponto se você trabalhasse dentro da ocupação, né? Trabalhasse na comida, na vigilância, né? Na zeladoria ali da ocupação. Isso segundo relatos de moradores, links estão aí à disposição. E você ganhava 5 pontos se participasse dos protestos semanais. Ou seja, ele estava recrutando, ou entre aspas, obrigando as pessoas a participar das manifestações para que elas conseguissem pontos, para que elas conseguissem os benefícios de conseguir uma moradia. Lembrando que o MTST ele fez uma ocupação que ficou muito famosa aqui na Paulista, na avenida de um centro comercial aqui de São Paulo, no qual o Arthur Moledo Duval, penso que você quiser dele, você é livre para pensar o que quiser, mas lá tem um vídeo que fica bem explícito aí essa lista aí de presença, que é falado inclusive por um dos ocupantes lá do movimento. Segundo a instrução de Boulos, um dos ocupantes também relatou que Boulos instruía as pessoas da ocupação que a luta tem que ser na rua, não adianta ficar parado na ocupação. E abre aspas. Não queremos conversar com 1% de banqueiros, grandes empresários que há 500 anos governam o Brasil. Fecha aspas. Agora a gente entra no bloco que eu pessoalmente considero o mais interessante do programa. Caso você já venha aí acompanhado os poucos episódios que já saíram da série Candidatos, esse é o bloco das opiniões. Sim, como é que funciona o bloco das opiniões? Bloco das opiniões. Importante lembrar que tudo que foi fato e notícia foi dito até aqui, daqui pra frente são única e exclusivamente as nossas opiniões. Sinta-se livre para ouvir ou não. Eu aconselho vocês a ouvirem porque a gente forma um debate, cria discussão e chega num senso comum de qual será o melhor presidente do nosso Brasil no início de 2019. Eu geralmente recomendo para que vocês não ouçam, né? Parem aqui e façam uma coisa melhor da sua vida, mas eu tô reparando que você tá muito quieto durante o programa. É verdade. E eu quero saber o motivo disso, o que acontece? Bom, eu faço às vezes, então eu começo? Pode começar. Pode começar? Talvez você fale coisa que eu vou falar, mas pode... Tá bom. Uma das frases fortes de Boulos aí, que a gente até citou aí em um dos abre aspas, que ele diz que é impossível governar para todos. Né? E ele disse também que não vai conversar com esse 1% aí da classe rica de banqueiros e empresários, etc, né? Só que é engraçado que se esse argumento for em favor dele, tudo certo, né? Se entrar um candidato mais liberal, que vai dar mais facilitações para a classe média se desenvolver, etc, aí ele já é com o pé atrás. Mas segundo ele, é impossível governar para todos e tá bom, pelo que ele deixa claro ao meu ver, né? Ele bate muito na tecla que ele vai fazer um plebiscito para ver se o povo deseja a revogação das propostas aí, das reformas postas pelo ilegítimo Temer. Porra, gente, essa discussão já tá chata, na minha opinião. Posso dar um adendo já? Pode. Eu trouxe isso para as minhas opiniões também, e eu trouxe até uma fala aqui do Boulos. Editor, por favor, abre aspas pro Guilherme Boulos. Bora. Entendemos que o governo Temer é ilegítimo porque não foi eleito pela população. E aí a gente tem basicamente a mesma opinião. Quem escutou nossos programas anteriores, inclusive deixo aqui recomendado que vocês ouçam o Podpah sobre as eleições de 2018, que a gente faz um apanhado geral sobre o cenário de 2018 e tenta fazer perspectiva pro futuro. Que, assim, eu vou deixar a questão aqui, a gente já discutiu lá, e aqui eu vou deixar a questão. Como que o Temer chegou ao poder? Chegou porque a presidente, então, Dilma, foi deposta e, como a gente tem no nosso processo eleitoral, quando o presidente é deposto ou sai por alguma impossibilidade, enfim, quem assume é o vice. Sim, e até onde eu sei, exatamente o que você disse, quando você vai votar, quando você apertou lá o 13, quem votou na Dilma, aparece a foto da nossa querida Dilma e também aparece a foto do nosso querido Michel Temer. Exatamente. Então, assim, cara, não tem como você falar que o Temer é ilegítimo porque ele não foi eleito. Ele foi eleito vice-presidente da República. Quando você vota, você está votando em 2 cargos eletivos. No presidencialismo do Brasil, você vota nesses 2 cargos ao mesmo tempo. Sim. Você vota numa chapa. Sim. Você vota no presidente e no vice-presidente. Há lugares no mundo que são cargos separados. Você vota no presidente e no vice-presidente separadamente. Se fosse esse o caso, seria mais legítimo ainda, né? Eu entendo a questão que, não foi ilegítimo porque as pessoas votaram na Dilma e não queriam o Temer. Mas você tem que analisar a chapa como um todo, né? Exato. Você tem que prestar atenção em quem que é o vice. E se você não prestava atenção até agora, depois de tudo que aconteceu, você tem que prestar atenção nisso. Exatamente. Agora, se você quer questionar a validade ou invalidade do impeachment do ex-presidente, tudo bem, isso aí é válido, a discussão está aberta. Agora, falar que o Temer é ilegítimo, tá errado. E se você não concorda no vice, então não vota na chapa, é simples. Então, eu até concordo. Se você quiser discutir a questão do golpe, Sim. se houve um golpe, porque ele diz também
que retiraram o presidente para colocar uma quadrilha no lugar, não deu muito certo. O mensalão não foi do PT. Ele diz isso e se você quiser discutir a questão do golpe, se foi ou não golpe, tudo bem, cabe um debate. Cabe, claro. Agora, discutir se o Temer é legítimo ou ilegítimo, desculpa, cara, não cabe um debate. Ele foi eleito. Exatamente. Ele tem o mesmo número de votos que a Dilma teve. Exatamente, porque os votos são espelhados, né? Se votou em um, diretamente vai pro outro também. Exatamente. O Boulos, ele é bem crítico, né? Ele diz que ele vai focar na aliança Sul-Sul, ou seja, mercado aqui da América do Sul e etc. Só que a gente sabe muito bem que a gente tem alguns vizinhos aqui que são meio complicados, né? São bem complicados. E complicados, assim, na conjuntura atual, a gente tem uma onda direitista que não está só no Brasil. Sim. Está na América do Sul inteira, né? Exato. E a gente já teve no Paraguai um presidente eleito de direita. Sim. A gente teve também na Argentina um presidente eleito de direita. A gente teve em outros lugares também presidentes eleitos de direita. E como é que ele vai dialogar? Exato, porque quando ele dá essa afirmação, deixa claro que também ele vai fazer alianças com governos que não são ideologicamente do lado dele. Porque Boulos, como a maioria dos esquerdistas mais radicais, critica muito o tal do imperialismo. Sim. Por isso que ele quer dar esse foco aqui na Aliança Sul-Sul. Isso vai na contramão do que o Brasil está articulando internacionalmente, né? Exato. Tem agora aí uma vontade de se relacionar com o México depois da eleição do novo presidente, com outros países também. Isso vai totalmente na contramão. Eu acho legal, porque o Mercosul precisa se desenvolver. Inclusive, o Mercosul está querendo se aliar com a União Europeia, o que também pode ser visto como uma questão imperialista, né? O Mercosul se submeter à União Europeia, como é que ele vai se portar diante disso? Lembrando que o Brasil é um dos mais influentes países aí do Mercosul. Assim, imperialista na visão dele, no caso, na minha visão. Por quê? Porque o que tem de imperialista você fazer comércio com o globo? Na minha opinião, tá de imperialista. Como que o Brasil vai se sustentar financeiramente? Se ele é um país que mais importa do que exporta. Então, é óbvio que ele tem que, o Brasil como país, economicamente falando, ele tem que fazer o maior número de alianças possível que ele conseguir para vender. Não se prender a esses termos ideológicos de imperialismo ou não. Entendeu? Falando de economia. Agora, se você estiver falando de ideologia, já é outro papo. Agora, o Boulos, ele fala o seguinte: quando o metrô chega na favela, a favela não está mais lá. Essa é uma frase dele que eu achei bem interessante. Por que eu achei bem interessante? Ele queria o quê? Porque é o seguinte... Depende, viu? Porque da vez que eu fui pra Barueri, o trem passou no meio da favela, cuzão. Pois é. Chega aqui. E literalmente, passou, você via até de onde assistindo do Domingão do Faustão. Tô brincando. Mas falando sério aqui, é natural uma valorização, gente. Ele fala essa frase por quê? Porque ele disse que quando o metrô chega lá, já tá tudo tão caro que quem é da favela não consegue mais pagar o custo ali das redondezas. Mas, gente, é natural. Quando você abre um mercado, quando você abre uma estação de metrô, quando você instala mais pontos de ônibus, quando você coloca uma prefeitura, é normal o preço disso. É normal, você tá criando mais serviços, mais acesso para a população daquela região, é natural que aquela região vá se valorizar. Estranho seria se fosse o contrário. Isso, na verdade, é bom, porque valoriza o terreno dessas pessoas. Por mais que seja muitas vezes irregulares, essas moradias, e a gente tem aí muitos candidatos que pretendem regularizar a situação dessas pessoas. Que aí muda totalmente. Que aí muda totalmente essa visão. Por que ele não fala de regularizar quem tá lá, entendeu? E ele fala só do contraponto, da contrapartida. Realmente é ruim a pessoa sair de lá. Só que ela sai muitas vezes por quê? Porque a moradia ali tá irregular, ela teria que sair de lá. A gente sabe muito bem que tem muitas favelas que são sim destruídas para construir uma via metroviária, ou uma rua, uma avenida, e é justamente por isso que eles acabam saindo de lá muitas vezes. Não tem como alugar uma moradia regular, acaba saindo e se instalando em outra moradia irregular. Então ele reclama dessa realidade, que sim, tem que se reclamar, mas essa valorização, ela é natural e ela é importante. Se ele olhasse mais para a regularização desses imóveis, ele não teria que reclamar dessa contrapartida de que eles estão saindo de lá, na minha opinião. Eu vou dar um contraponto no seu argumento e vou dar um contraponto no meu argumento. Eu tive a experiência de morar durante muito tempo de aluguel e tudo mais, e realmente existe essa questão, né? O aluguel sobe muito. Que eu já morei em São Paulo numa época que o aluguel de uma casa sobrado, como o pessoal diz aqui, que é uma casa, né, isolada, que tem quintal e tudo mais, era 500, 600 reais na época. Hoje a mesma casa tá R$1.000, né, para mais. Então existe essa supervalorização, ao mesmo tempo que o poder aquisitivo da população não sobe o suficiente. Então, e às vezes o preço é bem descabido da realidade, entendeu? O pessoal tem uma média de salário e essa média não é condizente com o que o preço é cobrado pelo aluguel. E a política atual de aluguel é, se você tem uma casa, você cobra o preço que você bem entender. Tem uma regulaçãozinha ou outra, mas nada que impeça você de cobrar o preço que você bem entender. Principalmente em São Paulo e em grandes metrópoles, existe essa
supervalorização da região. Inclusive, um dos melhores investimentos é você comprar terra no Brasil, porque só valoriza, nunca desvaloriza. Principalmente você vai vender por um valor menor do que você comprou. E existe essa discrepância que cresce cada vez mais, e é isso que o Boulos tem de combater nas propostas dele. Por outro lado, eu entendo também que aqui eu trago, por exemplo, de São Paulo, que como eu disse, eu morei aqui de aluguel e sempre sofri com isso, né, de separar quase 70% de uma renda da família para pagar o aluguel, e muitas pessoas não conseguem isso, ou pagam aluguel ou pagam as contas e se alimentam, e muitas pessoas não conseguem, o que leva elas a ficarem desabrigadas muitas vezes, ou mudar para o interior. O que acontece? Acontece que a gente tem uma concentração muito grande, desproporcional também, de pessoas nas regiões metropolitanas, e aí vem um ponto que a gente precisa entender, que se você quiser viver numa região metropolitana, numa cidade super desenvolvida como é a de São Paulo, em comparação no cenário Brasil, tá? Você tem que estar ciente que você vai pagar um valor mais alto. Se você quer viver aqui, você tem que ser consciente que você vai pagar um valor mais alto no aluguel, que você vai pagar um valor mais alto de imposto, que você vai pagar um valor mais alto para comprar uma casa, num condomínio, numa escola que você vai pôr seus filhos. Tudo é mais caro porque é uma região mais valorizada e que tem mais pessoas e tudo mais. Tanto que você vê o preço de uma casa aqui, por exemplo, eu lembro quando eu tinha um imóvel em Itanhaém, onde eu vivi muito tempo, gosto muito de Itanhaém, inclusive tem que buscar o carro que tá lá. Que eu morei em Itanhaém, tinha um imóvel lá, e a gente vendeu esse imóvel em 2013 ou 12 por aí, e a gente vendeu esse imóvel por, eu vou dar aqui os valores, foi 190 mil. O que dava pra fazer com 190 mil? Não dava pra comprar uma casa em São Paulo. Ou seja, lá, se eu fosse morar lá na região de Itanhaém, na Baixada Santista, com 190 mil, eu comprava uma mega casa, super legal na época. Aqui em São Paulo, eu tive que dar esse valor como entrada e ainda estou pagando a prestação do imóvel. Com certeza, entendeu? O imóvel foi no mínimo o dobro desse valor que vocês venderam a casa. Exato. Então aí entra o ponto do Boulos. Você fala, pô, lá na cabeça do Boulos, você vendeu um imóvel e não consegue comprar um imóvel em outro lugar, tá errado isso. A valorização tá errada, na visão dele, mas tá certo porque eu tava numa cidade que é pouquíssimo desenvolvida, a maioria das ruas do bairro não tem nem asfalto. Tem um comércio voltado para mais turístico, né? Exato, e é menos populoso e tudo mais, então tem aquele valor. A partir que eu venho para São Paulo, que tem a estrutura de metrô, rodovias, shoppings, escolas, parques, tudo mais, hospital, tudo aqui é diferenciado, eu tenho que ter a visão que eu vou pagar mais para viver nessas condições, entendeu? Exato. O que a gente precisa ver aqui é que a gente precisa desenvolver as outras regiões para que haja um escoamento. Exato. Porque se seguir do jeito que tá, São Paulo e outras cidades também futuramente vão ficar inviáveis. Com certeza. Incluindo o transporte. Agora, eu quero entrar aqui na questão ideológica do rolê. Vamos lá, então. Vamos lá. Guilherme Boulos, ele é ex-militante do PCB, que é Partido Comunista Brasileiro. E eu vi lá numa reportagem, vai estar aí no dossiê também, que ele tem predileção por Marx, porém não acredita na luta armada. Hoje eu trouxe 3 camaradas aqui pra conversa. O que você trouxe? Eu trouxe o Marx, o Engels e o Lenin. Ele trouxe o livro mesmo. Eu trouxe. E eu vou tirar a foto e vou postar no Instagram pra vocês verem que é verdade. Pode abrir o livro aí. Por que eu trouxe esses meus 3 camaradas? Não posso chamar de amigos, mas posso chamar de camaradas. Porque diz aqui nessa reportagem que ele e por ser de esquerda, né, é natural que ele tenha essa predileção aí por Marx, mas ele não acredita na luta armada. O que é bom, mas não deixa de ser ruim, porque uma das propostas dele é aumentar de forma... Lembrando que quem quiser ver a foto, nosso Instagram é o @podpasp, PODPASP. Exatamente. Entra lá que tem muitas fotos bonitas. Tem muitas fotos lá. Exatamente. Uma das propostas dele é a reforma tributária profunda e progressiva. Agora, eu tô aqui com o Manifesto Comunista na mão. Eu vou ler aqui a segunda medida de Marx para a revolução de classes que ele formulou. Imposto fortemente progressivo. Tá desse jeito aqui. Imposto fortemente progressivo. Proposta de Guilherme Boulos, reforma tributária profundamente progressiva. E para quem tá com dúvida, tá? Esse livro que eu comprei, eu fiz questão de comprar, da Boitempo. Boitempo é uma editora, salvo engano, exclusivamente esquerdista, tá? Então, se você tiver dúvida, ele pegou um livro de direita que fala mal de Marx.
Não, vá no site da Boitempo e veja como é que... Qual que é o nome do livro, inclusive? É o Manifesto Comunista, a capa do livro está escrito Marx e Engels, Manifesto Comunista, Lenin... e tem as cartas de Lenin, também chama Teses de Abril, Introduções de Tariq Ali. E é o seguinte, gente, tudo isso que a esquerda vem fazendo nos últimos anos, inclusive antes da ditadura militar, já estava escrito nas cartilhas. Já estava escrito, a ideologia deles é muito sólida e muito eficiente quanto aos resultados que eles querem. Só para colocar aqui no debate, né, uma das reformas de Marx extinguiu o direito à herança. Guilherme Boulos também falou que vai taxar a herança. Então vai taxar a herança, vai aumentar progressivamente os tributos. E a gente sabe muito bem que o comunismo, o socialismo, não deu muito bem certo aí nos lugares que ele tentou ser implantado. Então fiquem de olho aí no Boulos, gente, porque ele tá deixando claro o que ele quer fazer. Basta você saber casar uma coisa com a outra e ver aí qual que é a proposta ideológica dele, né? Eu já discordo das propostas econômicas, ideologicamente, muito mais ainda. E pra quem acha que eu sou um direitista que... Outfit, que pouco sabe, eu, infelizmente, tenho que dizer hoje que eu sei mais sobre o lado que eu não gosto do que sobre o lado que eu gosto. Eu leio muito mais livros de esquerda do que os livros de direita. Tenho que confessar. Você, como meu amigo, sabe muito bem disso. Na nossa conversa, volta e meia eu cito alguma literatura de esquerda. Então, pense aí nessa questão ideológica, tá? Porque a cartilha dele já está muito bem estabelecida. Essa ideia de desmilitarizar também era uma outra proposta aí de Marx, desmilitarizar a população. E desmilitarizar a polícia é um facilitante aí para ele conseguir a revolução que ele tanto quer. Nessa tocada de ideologia, já que você deixou as pessoas pensantes, vou colocar mais um dado para elas pensarem também, nossos queridos ouvintes, que é o seguinte, em diversas entrevistas, Boulos deixou claro que apoia o governo venezuelano atual de Nicolás Maduro e diz que lá não existe uma ditadura, assim como em Cuba também não existe uma ditadura. A questão de Cuba é discutível, dá para trazer para o debate, discutir se é uma ditadura, se não é, se existem eleições de fato, se não existem. Sim. Mas na Venezuela a gente teve eleições recentemente lá que, apesar do êxodo que está ocorrendo na Venezuela, né, e Roraima sabe muito bem disso, Nicolás Maduro foi reeleito. Certo? E basta você ver aí e pesquisar um pouco mais que a oposição na Venezuela praticamente inexistente e foi sufocada, né? As eleições de Nicolás Maduro, teve umas eleições que basicamente aqui, é mais na minha opinião, mas se vocês forem ver, possivelmente vocês vão chegar na mesma opinião, que foi uma eleição vitrine, para falar que existe uma eleição. Não existiam candidatos de oposição forte, todos os candidatos de oposição forte foram perseguidos, né? Pessoas do exército foram executadas. Pessoas do exército, exatamente. Então, é difícil você pensar que num país onde a maioria das pessoas estão descontentes do governo, porque se estivessem contentes não sairiam do país. Sim. Vale lembrar que a imigração não é só para o Brasil, sim, existe também a imigração para a Colômbia e para outros países próximos. Se realmente fossem eleições democráticas, não existiria esse êxodo, porque as pessoas elegeram uma pessoa e ao ponto de ver como está a Venezuela, o Boulos fala que tem alguns problemas políticos. Não, a Venezuela tem problemas, cara, que é difícil até listar. Mas lembrando que na Venezuela tem fila para você comprar o pão e fila para você comprar a manteiga. Exato. Só para deixar claro. Existem vários problemas, não são só problemas poucos como políticos, como o Guilherme Boulos citou, e as pessoas, mesmo descontentes com isso, não conseguem tirar o cara do poder. Então não existe democracia na Venezuela ao meu ponto de vista, tá? Então eu deixo essa crítica aí. Exatamente, né? E se for ditadura ou não, vamos dar o benefício da dúvida, por mais que acho que a gente concorda aqui que não tem dúvida nisso, mas vamos deixar o benefício da dúvida. Se tivesse bom lá, não ia ter ser, que foi justamente tudo isso que você falou. Não ia ter porque as pessoas iam na próxima eleição votar num candidato de oposição. Exatamente. E, entre aspas, resolveria o problema. Meu amigo, você já tem gente saindo do Brasil pra morar em outros lugares. E olha que aqui a coisa não tá tão ruim assim. Tá ruim o negócio, mas não tá péssimo. Mas aqui a democracia funciona. Apesar dos pesares, que critique quem quiser criticar, a democracia aqui funciona. Exatamente. Quem sobe no poder quando o presidente é deposto é o vice, queira você ou não. Exato, funciona, exato, entendeu? Funciona. Ele vai ficar até o final do mandato, que é previsto por lei. Esse ano a gente vai ter eleição, e eleição com não poucos candidatos. Uma das eleições com mais candidatos da nossa história. Sim.
Sim, a gente teve, pode-se dizer que talvez houve golpe na derrubada de Dilma Rousseff, mas, entre aspas, foi um golpe que respeitou todas as leis, né? Houve um pedido de impeachment, foi celebrado na Câmara dos Deputados, foi celebrado no Senado e foi aí o presidente deposto, o presidente aceitou o seu pedido de impeachment, saiu do poder e o vice assumiu. Exatamente. Então, apesar dos pesares, se você fazer uma vista grossa, a democracia do Brasil está funcionando. Exatamente. É isso que eu tenho para falar do Bolão. Mais uma coisa que eu queria falar sobre Guilherme Boulos, e aqui vai mais um pensamento sobre a postura política dele, ideológica, por assim dizer. Twitter vem fazendo aí uma série de candidatos também. Eles pegam os candidatos e os candidatos respondem a tweets feitos pelos outros, por outras pessoas, né, no caso. Durante essa entrevista, uma pessoa perguntou pro Guilherme Boulos o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Você acha que Lula realmente é inocente, sendo que ele declarou o triplex em seu imposto de renda, a delação de Léo Pinheiro, o zelador, fotos, recibos de compra arrazourados, entre outras provas, e mais 6 processos? Ainda assim você acha que o Lula é inocente? Ele simplesmente responde que não há nenhuma prova contra Lula e que foi um movimento político aí para tirar o Lula das eleições. Inclusive comprovantes com a data de 31 de novembro. Olha aí no calendário. Em qualquer época da vida. Vê se em novembro tem o dia 31. Tem, cara. E a gente já fez aí um podcast também sobre a condenação do Lula. Vale a pena você ouvir, porque a gente lá lista todo por que o Lula está sendo acusado, quais são as acusações, quais são os processos e quais são as provas, inclusive. Exato. Ele simplesmente fala que não teve nenhuma prova e que foi um movimento político para prender, ou seja, ignora totalmente o que está acontecendo, fecha os olhos para isso, e ele diz também que a esquerda está formando uma frente contra os retrocessos da democracia. A esquerda está fazendo um movimento com políticos, com manifestantes e com artistas contra o retrocesso da democracia. Mais uma vez aquele papo do golpe. Beleza, rolou um golpe ou não rolou, isso é um debate que cabe, esse movimento também cabe. Só que é um movimento que, veja só você, é uma frente contra os retrocessos da democracia, com políticos, artistas e também pela liberdade de Lula. Ou seja, ele junta um movimento legítimo e ao mesmo tempo defende uma causa por trás desse movimento, que é a prisão de Lula. Ou seja, está se usando de uma coisa para defender outra. E a mesma coisa aqui, e a minha crítica aqui é pro partido, pro pessoal, que é a mesma coisa que estão fazendo com a morte da Marielle Franco. Sim, ela foi assassinada por questões que a gente não sabe até hoje, mas aí o pessoal está usando a bandeira da morte da Marielle Franco como uma bandeira política, ao mesmo tempo que junta tudo no mesmo balaio. A morte da Marielle, o golpe e a soltura do Lula. São 3 coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E juntam tudo no mesmo balaio. E ele chega no Twitter e dá uma declaração dessa, não só no Twitter, como em diversos outros meios de comunicação. Minha crítica aqui é que ele é uma pessoa pública, ele é um candidato à presidência da República. E, cara, você não pode dar uma declaração ignorante dessas. Porque você tá passando informação para pessoas que muitas vezes não têm o acesso que a gente tem. Exato. Entendeu? A gente tem que lembrar que tem pessoas que não têm acesso à internet e poucos meios de comunicação. Se a pessoa tem acesso a isso, ela também, você tá passando uma informação ignorante pra pessoa, entendeu? É a mesma coisa a gente aqui não pode parar. A gente tenta estudar e trazer as coisas, né, o mais rico de informação possível pra você ter os dois lados, os dois pontos de vista. Sim. Agora, se você não se comprometer com a informação que você está passando, você tá gerando outros ignorantes. Então, como você está sendo, Guilherme Boulos? Não pode ser assim. Se você acha que o Lula foi preso injustamente, né, dê uma resposta mais convincente, né? Exatamente. Existem provas, existem tudo mais, existem diversos julgamentos. Dê uma resposta mais condizente, combata o argumento, não é simplesmente ser ignorante e falar que não houve. É isso. Exatamente, mas tudo isso aí só corrobora a visão, infelizmente, da ideologia de esquerda, que para ideologia tudo vale. Roubar vale, abraçar causas que se mutam com o tempo vale também. E essa é a minha crítica aí para a ideologia como um todo. Inclusive, falando desse lance de artistas, né? O Boulos ele cita: eu quero dar voz para os negros, para as minorias, para os artistas. Ele cita os artistas no meio da fala dele.
Artista não tem voz não no nosso país. Artista não consegue se posicionar, ele não tem o direito de se posicionar. Muito pelo contrário, eu vejo os artistas aí, por exemplo, agora tá um escândalo tremendo com a declaração racista aí do Júlio Cocielo, que não sei se você chegou a ver isso, na minha opinião não é racista, mas ele próprio assumiu que foi racista, que o Dado Dolabella aí falou um monte de coisa dele, falou que as marcas não deviam apoiar e foram atrás dos tweets antigos dele. Lá o maluco falou merda pra caralho também. E como artista não pode falar? Pra que ele quer dar voz pra artista? Mais voz ainda, né? Artistas que a gente sabe que na sua grande maioria são de viés esquerdistas também. Essa é a última crítica. Pronto, parei, senão a gente não acaba. E vale lembrar que uma das propostas do Guilherme Boulos também é enfrentar as desigualdades. Exato. É isso, chegamos ao final de mais um episódio aqui da série Candidatos, aqui pelo Podpah. E a gente gostaria de deixar claro, assim como a gente deixa em todos os episódios, que todos os dados que a gente traz... Mas peraí, que foi? você trouxe o livro do Marx, do Engels, bateu na mesa aí, criticou o Guilherme Boulos, falou. Como que pode um cara de direita, né? Obviamente de direita, pegou um livro aí, comprou o livro, tá novinho, não deve ter nem lido. Né? Abriu qualquer página aí, falou sem ter conhecimento de nada. Criticar Guilherme Boulos, que há anos de militância no MTST, defendendo os trabalhadores sem terra. Quem é você? Quem é você pra falar alguma coisa? Você nunca defendeu ninguém, nunca foi numa manifestação. Quero criticar. Quer criticar? Quero. Então tá bom, você pode entrar em contato com a gente pelo endereço de e-mail falomemo@podpah.com.br falomemo@podpah.com.br. Certo. Pode enviar a sua crítica, a sua dúvida, a sua sugestão pra gente. Inclusive, vocês que estão ouvindo também, a gente vai ficar muito feliz de receber aí suas mensagens e comentá-las em todos os episódios. Lembrando também, como a gente faz em todos os episódios, a gente tem o dossiê de todos os candidatos aqui que a gente traz, com todos os fatos e informações sobre cada um deles. Então a gente não tá falando as coisas aqui da boca pra fora, tudo já foi escrito em artigos, em vídeos, etc. E vai estar aí disponível para vocês procurarem erros também da nossa fala, etc e tal, e mandarem suas mensagens para a gente. Caso você não tenha conseguido anotar o endereço de e-mail que eu falei, vocês podem entrar no endereço podpah.com.br, podpah.com.br. Lá vai ter um menu contato, onde vai ter esse mesmo endereço de e-mail que eu falei, ou caso você não queira, lá também vai ter um formulário de contato com a gente. Anotado. Sinta-se à vontade, todos vocês. Com isso concluímos mais um episódio. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Pra você ficar ligado, assine o nosso feed aí. E depois que terminar a série Candidatos, ainda tem muito mais, porque nós somos o podcast itinerante de São Paulo. Não ficamos só falando de política, falando de diversas outras coisas. Visitamos parques, tem uma ruas, bairros, bares, shoppings até. E sempre aí fazendo um guia turístico da cidade de São Paulo e gravando um podcast em loco. Somos os únicos podcasts que fazem isso, pelo menos em São Paulo. Exato. Se você quiser ouvir um pouco mais, tem episódios aí. E vão vir episódios muito mais. E fiquem de olho nos nossos canais de mídia aí, que tem sempre novidade para vocês. Exatamente, até a próxima. Até.